Nem tudo na vida vai fazer sentido. Nem tudo será explicado. Nem tudo será resolvido do jeito que você espera. E talvez esse seja um dos maiores testes da fé. Confiar quando nada parece coerente. Confiar quando não há sinais. Confiar quando o céu está silencioso e a alma está em guerra. Mas é exatamente aí que a verdadeira fé se revela. Não quando você entende, mas quando você decide confiar. A nossa mente busca lógica. Buscamos entender os porquês. Queremos detalhes, justificativas, cronogramas. Mas Deus não nos chamou para caminhar por lógica. Ele nos chamou para andar por fé. A fé, segundo Hebreus 11:1, é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ou seja, fé é confiar mesmo quando não faz sentido. Fé é continuar acreditando quando tudo parece apontar o contrário. E a verdade é que você não precisa entender o caminho, você precisa confiar no guia. Porque quando você exige entender tudo, você limita Deus à sua compreensão humana. Mas, quando você confia, você permite que Ele haja além da sua lógica. Você entrega o controle e dá espaço para o sobrenatural. Pense em Abraão. Deus disse: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus não disse qual terra. Não deu mapa. Não deu coordenadas. Apenas disse: vai. E Abraão foi, sem entender, sem saber onde chegaria, sem garantias humanas. Porque fé de verdade não precisa de explicações. Precisa de obediência. E se você estiver hoje como Abraão, saindo de um lugar conhecido, sem saber para onde Deus está te levando? Se tudo parecer incerto, inseguro, incômodo, talvez você não esteja fora do plano. Talvez você esteja exatamente onde Deus quer te amadurecer. O problema é que a gente foi ensinado que Deus só está no controle quando tudo está bem. Mas Deus está no controle inclusive quando tudo parece desmoronar. Ele não perde o domínio quando você perde o chão. Ele não fica em crise quando você entra em aflição. Ele continua sendo Deus. E ele não precisa explicar tudo para continuar sendo bom. Lembre-se de José. Deus deu sonhos, promessas, visões. Mas logo depois vieram a traição, o poço, a escravidão, a prisão. Anos e anos de silêncio. Anos em que nada fazia sentido. Mas Deus estava agindo. Estava treinando, moldando, forjando caráter. E quando chegou a hora certa, tudo se encaixou. José foi colocado no lugar de autoridade. E aí ele entendeu. Deus nunca errou. Só estava trabalhando no invisível. Talvez você também esteja em um desses intervalos da vida. Entre o que Deus prometeu e o que ainda não aconteceu. Entre o que você orou e o que ainda não recebeu. Entre o que você acredita e o que ainda não vê. E nesse meio tempo, o inimigo tenta plantar dúvida, medo, impaciência. Mas é aí que você precisa se posicionar. Você não precisa entender, precisa confiar. Romanos 8:28 declara: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, não só as boas, não só as fáceis, não só as que você entende, mas tudo, inclusive a dor, o silêncio, a espera. Deus transforma tudo isso em favor. Confiança não é um sentimento, é uma decisão. É dizer: Senhor, eu não entendo o que está acontecendo, mas eu escolho crer que o Senhor continua no controle. Confiança é continuar orando mesmo sem respostas. É continuar obedecendo mesmo sem retorno. É continuar servindo mesmo sem aplauso. É continuar esperando mesmo sem explicação. E muitas vezes o maior teste de confiança está no tempo. O tempo parece longo. A espera parece injusta. E você se pergunta: por que comigo? Mas Deus não trabalha no seu tempo. Ele trabalha no tempo dele. E o tempo dele é perfeito. Deus não se atrasa. Ele se prepara. Ele prepara você, o ambiente, as pessoas ao redor. E quando tudo estiver pronto, o que parecia confuso se tornará claro. Salmos 37:5 nos ensina: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele,
e o mais ele fará. Note que não diz, entenda o caminho, diz, entrega, porque a entrega vem antes da resposta. A confiança vem antes da explicação. E o mover de Deus acontece depois da rendição. Se você está lutando para entender algo hoje, uma perda, um não, uma demora, respire fundo. Pare de tentar decifrar. Apenas entregue. Apenas confie. Deus não está brincando com a sua fé. Ele está te conduzindo por um caminho mais alto, mesmo que você não compreenda agora. Isaías 55, 8, 9 nos lembra disso. Porque os meus pensamentos não são os de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus. Você não vê o todo, mas Deus vê. Ele conhece o fim desde o começo. Confiar é descansar. É parar de tentar resolver tudo sozinho. É parar de exigir sinais para crer. É parar de perguntar por quê e começar a dizer, mesmo assim, eu confio. Porque confiar quando entende é fácil. Mas confiar sem entender é maturidade espiritual. E essa confiança não é cega. É baseada no caráter de Deus. Ele é bom, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é Pai. E pais não precisam explicar tudo aos filhos. Eles só precisam ser confiáveis. E Deus é confiável. Vamos orar juntos. Senhor, hoje eu reconheço que nem tudo faz sentido para mim. Há caminhos que eu não compreendo. Há respostas que não chegaram. Há orações que ainda parecem em silêncio. Mas eu escolho confiar. Eu entrego meus porquês, minhas dúvidas, minhas inquietações. Eu declaro que o Senhor continua sendo Deus, mesmo quando eu não entendo. Me ajuda a descansar, me ajuda a crer sem ver, me ajuda a caminhar por fé. E que, mesmo sem respostas, meu coração permaneça firme no teu amor. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém. E nunca se esqueça, Deus não te chamou para entender tudo, Ele te chamou para confiar. E no tempo certo, você vai ver que tudo estava debaixo do controle dele.